Olá, eu sou Bicudo Júnior, eh, sou ator, e meu caso com o Teatro da Solidão Solidária é bem antigo e muito amoroso, muito prazeroso em fazer parte deste movimento, né. Eu conheci o Ivan, foi em 97. Foi o ano que eu cheguei em São Paulo. E aí me colocando no mercado e tal, estava fazendo um programa infantil chamado Turma do Arrepio. E nesse meio tempo que eu estava fazendo a gravação e tal, fui ao Centro Cultural São Paulo, ali na Vergueiro, e logo em frente tem uma escola de canto lírico, né, de música ali. E aí eu vi um anúncio. Eu falei assim, cara, vou dizer, porque lá no Rio eu fazia canto lírico. Eu falei assim, vou voltar a fazer, né? Entrei nessa escola, fiz a inscrição lá para a prova e tal, e na saída da escola eu vi um cartaz, está precisando de atores para fazer um teste para um espetáculo X e tal, papá, que era o Sanatório para Freud. Aí eu fui, né, nesse teste, aí fui eu, um casal, um garoto e uma menina lá, e mais uma loirinha, que era Mirosca, acho que é o nome dela, é esse, que depois ela ficou na equipe também, Mirosca. E aí o Ivan contou que vem fazendo e tal, e no ano de 98 começamos a trabalhar com a questão dos ensaios para o espetáculo, né? E daí já tinha numa agenda dele, já tinha o 1º de maio, alguma coisa para fazer para 1º de maio e tal. Então, assim, foram atividades que eu fui agregando e conhecendo a disciplina dele, o método dele, o Teatro da Solidão Solidária, que isso, ele veio me encantando. Eu pensei assim, cara, isso é muito legal, isso é... E olha que eu já passei por outros diretores brasileiros, diretores internacionais, mas esse carinho que o Ivan tem sobre esse teatro, o TSS, né? É muito lindo, porque aquilo é muito cativante, porque eu tenho pós-graduação em dança contemporânea. E ali eu coloquei, eu tinha essa autonomia, conversando com ele, a gente pode colocar um exercício assim, assim, assado? Ele, não, Bicudo, legal, pode ser feito assim, vamos fazer, como é que é isso? Aí fiz um exercício ali com ele, legal, aí ele levava para o ensaio, né? E depois essa questão dele também de trazer as pessoas mais desfavorecidas, né? A gente até chegou a um termo que a gente não é moradores de rua, são moradores na rua, né? Porque eles, por um problema que tiveram, um assalto, enfim, vários problemas que tem as pessoas que levam a ficar na rua, né? Ou porque os parentes estão muito longe e tal, ou porque caiu em algum vício, né, bebida, enfim. Então, mas eles ainda são receptivos. E o fato do Ivan ir à rua, né, ficar com eles, observar o trabalho deles, a movimentação deles, e depois fazer o convite para fazer o teatro, cara, isso é assim, foi de um achado de humanidade incrível. Isso é muito lindo. Mostra que é uma pessoa que está preocupada com o seu próximo, com o seu irmão, né? Já que Cristo falou, né, que na presença de Deus todos nós somos irmãos, né?
Então, tem esse calor, essa questão toda que me encantou, me cativou, e aí eu comecei a trabalhar com ele, né? Comecei a levar um pouco das oficinas de teatro que eu administrei, ministrei, ministrei ao longo do tempo, lá no Rio, e também algumas coisas, porque nessa época eu dividia o meu tempo entre estar no Teatro da Solidão Solidária e estar como assistente de direção do Beto Silveira. Então eu dividi esse tempo com ele. Tanto que alguns dos atores tiramos lá, tirei, quer dizer, me acompanhou do Beto Silveira para esse movimento, né? Que foi a Caru Peixoto. Ela esteve lá no Beto também, depois ela foi e entrou no TSS. Mas tem uma coisa que, ao longo do tempo, o Ivan ele não dava a marca dele ao Teatro SS, né? Ao Teatro da Solidão Solidária, mas sim ele criou um centro. Então era o Centro Alternativas de Arte e Cidadania, que também é muito legal. Então, com isso, porque ele tem muito contato, né? E ele é muito político. E ele é um bom vendedor. Então ele ia nas secretarias, né? Mostrava o trabalho dele, tal, tal, e tinha um espaço que podia ser reservado para ele, por tantas horas e tal. E assim ele levou a gente até um parque ali em frente à Faculdade São Mateus, Moca, ali já é Moca, não sei se é Moca ou Belém, eu acho que é Moca ali. E ao lado tinha, depois ele fazia do lado, assim, tinha uma casa, que na verdade essa casa, muito tempo atrás, ela era uma baia de cavalos, né? Na época colocavam os cavalos ali. Mas depois parece que a prefeitura renovou e tal, mas o pé direito da casa continuou alto e tal, aí um espaço maravilhoso. E ele começou a fazer reuniões ali e apresentava e fazia os ensaios lá no centro, nesse centro público lá, eu esqueci qual que era. Então é isso. E esse trabalho, então, ele trazia aqueles que estavam interessados, aqueles moradores na rua, interessados ao fazer o teatro, e ele colocava nessa casa, então dava café da manhã para eles e tal. E depois ele tinha também uma parceria muito boa com o Frei Lancelotti, é, Frei Lancelotti ali do Arsenal, que é um tipo de um albergue para os moradores na rua. E assim era feita essa parceria e tal. Então, assim, isso tudo é muito, muito interessante. Ah, isso porque descreve muito o Antônio, né, o Ivan. Descreve muito dele. Veja as poesias dele, veja o texto, né? O texto dele em cima. Por exemplo, o Sanatório para Freud, lindo, lindo, que fala sobre a consequência daquela revolução de 60, aquele golpe de 64, né? E onde ficou a poesia, onde ficou o terror, aquele desequilíbrio, né? É muito interessante. Depois ele escreveu O Voo das Borboletas, também muito interessante, né? Das pessoas que são oprimidas pela sociedade, não tem outro jeito a não ser infelizmente, entrar na questão da vida marginalizada, né? Isso é complicado. Bom, então, essa é a minha parceria. Depois ele formou lá aquela questão toda da Centro Alternativo de Arte e Cidadania, né? Aí foi, montou lá, teve um pessoal, tá, pá.
e abriu até uma empresa, né, uma ONG, né? Mas aí depois eu não sei como que ficou essa questão da ONG. Mas aí ele reviveu com o TSS, né, com o teatro. E aí ele continuou, mas nessa altura do campeonato, foi onde eu me distanciei dele, foi quando ele voltou para Camaçari, parece que aí virou vereador, né, ou secretário de Cultura de Camaçari, acho que foi secretário de Cultura. Então, assim, e você vê, tem uma coisa assim, que às vezes você, por exemplo, eu sou ator, sou artista visual, né? E, e aí você tenta ver outros horizontes, porque é uma coisa que o Ivan me ensinou, né? E eu tento passar isso para o meu dia a dia, que ele passou assim, dentro deste trabalho, ele foi dando continuidade ao trabalho dele, ele foi indo, foi construindo o que é hoje, né? O TSS, o Teatro da Solidão Solidária. Você vê que tem parceria em vários, tem núcleos em vários países do mundo, cara. Sabe o que é isso? Então, eu aprendi com ele isso, mas tem uma crença limitante que eu não sei de onde veio isso, mas assim, é que eu não dou continuidade aos meus trabalhos. Então, eu sou ator, sou artista plástico, sou artista visual, trabalho com vídeo, com animação. Então, você vê que é uma coisinha ali, tudo bem, está tudo envolvido na arte, mas não tenho aquela continuidade de trabalho que fazer para construir o meu espaço, entendeu? Isso agradeço muito ele a dar essa visão para mim. E além da solidariedade ao próximo, né? É muito, muito lindo. Então eu agradeço de coração ter encontrado ao longo do meu percurso o Ivan, né? Esse rapaz, que eu posso falar assim, porque eu sou mais velho do que ele, mas esse ser iluminado, né? Esse garoto, né? Iluminado com essa trajetória tão linda e tão querida por todos nós. Parabéns, Ivan, pelo seu caminho. Parabéns. Só dando um PSzinho, eu queria muito trazer esse trabalho para cá, para Ribeirão Preto, né? Que eu acho que vai ser bem construtivo aqui também, né? E é isso. Um grande abraço a todos, a todas, né? E vamos seguir em frente. E, se possível, com o Ivan na frente. Abraços. Até mais. Tchau, tchau.